pessoal, meu nome é Kátia, eu sou professora de matemática da Escola em São Paulo e agora a gente vai dar continuidade ao caderno Aprender Sempre, sequência de atividades 2, pontos de atenção. Essa é a terceira parte, terceira aula sobre esses pontos de atenção. Então vamos lá. Vai falar um pouquinho das equações lineares, Então, entender um pouquinho aqui o que é cada uma das coisas na equação, nesse caso, linear de primeiro grau, tá? Então, aqui, uma equação linear, ela pode ser representada no plano por uma linha ou uma reta no plano cartesiano em duas dimensões, onde na forma reduzida é descrita por y igual a mx mais b. Nós já vimos isso, Esse m aqui pode aparecer com a letrinha A, tá? Então, esse valor representa o meu coeficiente angular e esse representa o meu coeficiente linear. M é o angular da reta e B é o ponto de intersecção com o eixo y, que é o nosso coeficiente linear, certo? E x é uma variável aleatória. Então, aleatória por quê? A gente para fazer um gráfico, não atribuímos valor para x, então eu dou um valor para x e acho y, forma um par ordenado, beleza? Temos o que chamamos também de forma geral da equação da reta, que daí é escrita na forma geral, onde a gente tem lá todo mundo juntinho, igualado a zero, certo? Então, A acompanha o x, o B o y e o C o termo independente. E aí, para a gente ter se eu tenho o meu coeficiente, se eu tenho a minha equação da reta, eu posso lembrar dessa formulazinha que eu acho coeficiente angular, porque nada mais é do que a gente não isola o y. Quando eu isolo o y, aqui no caso, não ia ficar by igual a menos ax menos c. Aí o b ia estar aqui, ele ia passar para o outro lado dividindo o ax e o c, tá? Então, nada mais é do que isso aqui. Então, o coeficiente angular da reta, eu posso lembrar, se eu tenho a equação geral, é só eu fazer menos a sobre b. Eu acho o coeficiente angular. E o meu ponto de intersecção, que é o coeficiente linear, é eu fazer menos c sobre b, certo? Então, angular, se eu tenho a equação geral, menos a sobre b, e coeficiente linear, menos c sobre b, tá? Então, lembrem todos sobre b, que é o valor do y, porque eu vou transformar isso numa equação reduzida, Então, eu preciso isolar o y, tá? E o x é a variável aleatória. Eu vou fazer de várias maneiras esse mesmo exemplo, para que a gente consiga ter noção de como a gente pode usar essas fórmulas, tá bom? Então, aqui, olha. O gráfico a seguir representa a quantidade vendida, x. Então, x representa a quantidade vendida de livros, de um livro, em função do preço de capa y. Analisando o gráfico, podemos verificar que, ao diminuir o preço do livro, a quantidade de consumidores que compram aumentam. Supondo que essa relação ocorra de forma linear. Então, por que ele está dizendo de forma linear? Quer dizer que diminui linearmente, Da mesma forma, se comporta igual, a reta é uma reta, Tá? Aqui, eu olhando só meu desenho, eu não consigo dizer quem é o meu coeficiente linear, por quê? Faltou ela esticar um pouquinho mais e me contar quem é o ponto de intersecção com o y. Então, essa aqui não tá fácil eu olhar e já descobrir,
né? Então, essa aqui vai me dar um pouquinho mais de trabalho, certo? Porque eu não sei quem é o meu coeficiente angular, lembrando que eu prorrogo ela aqui, vai formar um ângulo, e a tangente deste ângulo é o meu coeficiente angular, e eu não consigo descobrir quem é o meu linear, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter trabalhinho. Aqui nesse caso, ele foi bonzinho, já me trouxe 2 pontos, porque também senão, sem esses 2 pontos a gente não conseguiria resolver. Então, a equação da reta que contém os pontos A e B. Então, vamos lá. Temos os nossos pares ordenados. Então, meu par ordenado A, ó, primeiro o X, hein? 120. Depois o Y, 12. 120 e 12. O meu pontinho B, primeiro X, 240. Depois o Y, 8. Então, tenho 2 pares ordenados. 2 pares ordenados, não sei o ponto de intersecção com Y, para ajudar, né? Então, eu vou precisar usar sisteminha, tá? Pro sistema. Aí, por que sistema? Isso aqui é uma reta. Ele diz que é de forma linear, então é uma reta. É uma reta, eu posso escrever essa reta como sendo y igual a x mais b, ou y igual a mx mais b. Então, temos y igual a x mais b. Nesse caso, na minha primeira equação, né, eu sei que o meu y vale 12, o meu x vale 120, e eu não conheço nem o A nem o B, nem o angular e nem o linear. Eu tenho a 2, né, que é do ponto B, onde o meu y é 8 e o meu x é 240, certo? Então, lembre, XA, né, AX, tá? Agora, eu vou precisar resolver esse sistema para descobrir quem é o A, quem é o B. Então, vamos ver como que acontece aqui. Então, aqui a gente tem a primeira equação, que é do ponto A, e a segunda, que é do ponto B. Podemos resolver por sistema, né? A primeira opção é resolver por sistema. Então, vamos lá. A gente vai multiplicar uma das linhas por menos 1. Nesse caso, eu escolhi a primeira linha. Quis escolher a segunda, tem problema? Não, não tem problema. A escolha, lembre, a escolha sempre é de vocês. Eu tenho que analisar e ver o que eu quero cancelar. Lembrando que a letrinha que está sozinha é sempre mais fácil de cancelar. Então, nesse caso é o B, eu quero transformar um desses B em negativo, tá? Nós vimos isso ano passado. Então, eu mexi na primeira linha toda, então toda ela vai ter que ser multiplicada por menos 1. Então, isso aqui vai virar menos 12 igual a menos 120A menos B. E conserva a linha de baixo. Aqui nós estamos usando o método da adição, então é juntando as duas linhas. Então, aqui sinais são diferentes, então conserva o sinal do maior, né? Então, o sinal do maior aqui, o 12 é maior, é negativo. E vou tirar 12, tira 8, que vai dar 4. A mesma coisa aqui, olha. Vou conservar o sinal do maior. O sinal do maior é positivo. 240 menos 120, sobram 120A. E o B, aqui no caso, que vai embora, certo? A gente corta, era isso que a gente queria que ele sumisse. Sumindo o B, eu vou achar o A. Como eu acho o A? Isolando o A, deixando o A sozinho. Então, o 120 está multiplicando o A, ele vai passar para o outro lado dividindo o meu A, meu menos 4, no caso aqui, tá, gente? Então, meu A vai ser menos 4 sobre 120. Outra coisa muito, muito, muito importante, gente, nas respostas, quando a gente trabalha com fração, eu preciso transformar ela em fração irredutível. Então, eu preciso simplificar essa fração ao máximo, tá?
Então, vocês não vão ter como resposta 4 sobre 120, menos 4 sobre 120. E isso vocês esqueceram de fazer nas atividades que vocês me entregaram. Isso é muito importante, é uma ferramenta muito importante, tá? Trabalhei com fração, eu preciso simplificar se der. Então, aqui dá para dividir os dois por 4. Então, menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. E 120 dividido por 4 vai dar 30, tá? Então, é muito importante. Então, o meu A é menos 1 sobre 30. Então, esse aqui é o meu coeficiente angular, é o meu A. Agora, eu sabendo o meu A, eu encontro o meu B. Como? Escolho uma dessas duas equações, qualquer uma das duas, vou lá, substituo o A e acho o B. Nesse caso, vou substituir o A na equação 1 ou na equação 2, para encontrar o B. Eu peguei a equação 2, tá bom? Na equação 2, eu vou ter 8 igual a 240 vezes o meu A, que é o coeficiente angular, mais o meu B. E aí, a gente vai fazer a continha, né? Então, aqui, 8 igual 240 vezes 1 vai dar menos 240. Dividido por 30, a gente pode cortar aqui, né? Ó, cortou o 0, 24 dividido por 3 vai dar menos 8, mais B. Aí, é o valor de B que eu quero encontrar, eu tenho que deixar esse B sozinho. Então, eu tenho que mandar esse menos 8 que tá aqui me atrapalhando pro outro lado do igual. Quando isso acontece, ele vem com o sinalzinho positivo, certo? Porque troca a operação. Operação menos virou mais. Vai dar 16. Então, meu B é 16. Então, aqui eu já sei que o meu coeficiente linear, o meu ponto de intersecção lá em cima do meu eixo, se eu prorrogasse aquela linha, ela ia estar em cima do número 16. Se o desenho já tivesse me trazido, me ajudaria muito, porque aí o que eu ia fazer? Eu ia pegar qualquer um dos pontos, qualquer uma dessas equações, ia vir aqui, jogava o 16, substituía, né? Jogava o 16 e só achava o A, tá? Então, olha, né, o trabalho vai ficar bem menor quando ele traz o ponto de intersecção. Mas se ele não traz, eu encontro através do sistema, certo? Então, essa aqui é uma das maneiras de se resolver. E aí, a equação da reta, no caso aqui, a equação reduzida da minha reta, porque eu estou isolando o y, ele é o meu coeficiente angular, que é menos 1 sobre 30. Aqui, no caso, eu tirei o 1, mas se vocês quiserem deixar, tudo bem. É menos 1x sobre 30, mais 16, tá? Então, coeficiente angular, menos 1 sobre 30. Coeficiente linear, 16. Essa é uma maneira. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer uma segunda opção, tá? Que é encontrar por determinante. Encontrar essa equação da reta por determinante. Então, aqui na nossa primeira linha, vamos colocar o x e o y. Na segunda linha, os pontos x e y do A e depois o ponto B. E completar nossa terceira coluna com o número 1. E aí a gente lembra que para calcular o determinante eu preciso copiar as duas primeiras colunas. Então, repito as duas primeiras colunas e nós vamos ter 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Então, vamos lá. Nas minhas diagonais principais, eu vou ter a multiplicação desses valores. Então, x vezes 12 vezes 1, que vai dar 12x. Y vezes 1 vezes 240y. 1 vezes 120 vezes 8, que vai dar 960. Essa é a nossa diagonal principal. Se não tivesse as letrinhas x e y, né? Aqui, se fosse só os termos independentes, ou tudo só x, ou tudo só y, a gente ia poder juntar. Mas nesse caso, a gente não tem o que juntar. Eu não posso juntar o y com o x e nem com o termo independente, tá? Só lembrem,
com as partes literais iguais. E a mesma coisa a gente vai ter aqui na nossa diagonal secundária, que é nesse sentido. Então, eu vou ter y vezes 120 vezes 1, que vai dar 120y. X vezes 1 vezes 8, 8x. 1 vezes 12 vezes 240, 2.880. Essa é a nossa diagonal secundária. Que a gente precisa lembrar que é sempre diagonal principal menos a minha secundária. Então, aqui nesse caso, minha diagonal principal, 12x mais 240y mais 960, menos a minha diagonal secundária. Vocês perceberam que eu representei a minha diagonal principal e secundária dentro de parênteses? Por quê? Existe mais de um valor representando essa diagonal. Se eu não coloco parênteses, o que vai acontecer? Se eu tiro esse parênteses daqui, não vai acontecer nada. Agora, se eu tiro esse parênteses daqui, o que acontece? Esse sinal de menos, ele está trocando todo o sinal da minha diagonal secundária, tá? Tá trocando todo esse sinal. Então, aqui vai ficar menos 2.880, menos 8x, menos 120y. Se eu tiro, parece que esse menos só vai interferir no 2.880, que é o número que está aqui em primeiro lugar. E não é isso que acontece, tá? É menos toda a minha diagonal secundária. Então, aqui, eu preciso ter muita atenção para não errar, hein, gente? Eu vou ter 12x menos 8x, 240y menos 120y, 960 menos 2.880, certo? Então, não posso esquecer que esse sinal de menos troca todo o sinal da diagonal secundária, tá? E aí faz a continha, né? Vai dar 4x, 120y, aqui os sinais são, aqui ó, sinais diferentes, conservo o sinal do maior, positivo. Tiro, né? Faço conta de menos e conservo o sinal do maior. Aqui, ó. Também faço conta de menos e conservo o sinal do maior. Faço conta de menos e vou conservar o sinal do maior. Então, menos 1.920. E agora, a gente vai fazer a equação reduzida, né? E a nossa equação reduzida é isolar o y. Então, ou eu penso em isolar o y, ou a gente pensa o coeficiente angular é menos a sobre b e o linear menos c sobre b, tá? Também dá pra gente pensar naquela formulazinha lá que a gente viu. E aí, o que a gente vai ter aqui? Menos a sobre b menos, só que aí como aqui é menos, né? Menos e menos virou mais. C sobre b. E aí, a gente não pode esquecer que precisa simplificar, certo? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 30. Pro, se eu quisesse dividir 4 por 120 e acompanhar o x, poderia? Poderia. Posso representar essa fração em decimal? Posso, tá? Só se for uma alternativa e na alternativa tiver com fração, aí você vai ter que... O seu jeito vai ser simplificar e deixar em forma de fração, tá? Mas lembre, uma questão aberta, um número decimal e uma fração é a mesma coisa, só são representações diferentes, tá bom? E aí faz a divisão, vocês viram que a gente acabou encontrando a mesma resposta, tá? Então, essa é um caminho de se fazer, é uma maneira de se fazer utilizando o determinante. Eu cheguei na mesma resposta. Então, eu tenho a primeira opção, que é resolver por sistema, a segunda opção, que é resolver por determinante, porque eu conheço 2 pontos, né? E a terceira opção vai ser a gente utilizar
a fórmula do coeficiente angular, certo? Então, aqui, nosso coeficiente angular não é a diferença do y sobre a diferença do x, certo? É uma razão, né? Uma divisão entre a diferença do y sobre a do x. Lembra que a Pro disse que tanto faz se eu pegar primeiro A ou primeiro B, né? Mas se eu começar pegando B, embaixo eu preciso também começar pegando B, tá bom? Então, aqui no caso, eu fiz A menos B, então, y de A menos o y de B sobre o x de A menos o x de B, beleza? O que eu não posso fazer é seguir um caminho em cima e embaixo eu querer trocar esse caminho. Não posso, porque daí eu vou achar a resposta errada, tá bom? Aí vai dar 4, né? 12 menos 8 é 4, 120 menos 240 vai dar menos 120. A gente já viu que divide por 4, tanto em cima quanto embaixo. E a gente vai ter 1 menos 30, que na real é menos 1 sobre 30, certo? Porque mais com menos é menos. E aí, esse é o nosso coeficiente angular. Se o exercício só pedisse o coeficiente angular, só essa continha já resolveria o meu problema. Mas não é isso que ele pede, é a equação. Eu preciso descobrir o coeficiente linear, porque o gráfico não foi generoso e me trouxe esse valor, certo? E aí, a gente pode utilizar substituindo aqui na fórmula, tá? Os pares ordenados, escolho um dos dois, substituo. Se eu conheço o coeficiente angular, agora eu acho o B. Venho aqui, coloco o meu coeficiente angular, escolho um dos pontos para substituir o x e o y. Nesse caso, eu substituo pelo ponto A. Então, o y do ponto A é 12 e o x do ponto A é 120. Aqui também, eu escolho um ponto, hein? Eu não posso pegar o x de um ponto e o y do outro, hein? Eu escolho um ponto e vou usar o x e o y desse ponto, tá bom? E aí, aqui o que nos resta? Como aqui é uma multiplicação, a gente pode simplificar, né? Ó, cortar e cortar aqui, ó. Aí vai sobrar 12 por 3, certo? E 12 dividido por 3 vai dar 4. Beleza? Ou 1 vezes 120, 120 dividido por 30, mas aqui dá pra gente simplificar, né? Ó, cortou, 12 dividido por menos 3 vai dar menos 4. E aí, é o B que eu quero achar, é isolar o B. Para isolar o B, eu tenho que mandar esse menos 4 para o outro lado do igual. A operação inversa da subtração é a adição, é a soma. Então, ele vai passar para o outro lado somando. O meu B vai ser 16. Nesse caso, a gente tem a nossa equação, que a gente já sabia, menos 1 sobre 30 mais 16. Beleza? Então, qualquer uma dessas três opções resolve o problema de vocês de achar a equação, tá? Tanto geral quanto reduzida. Essa aqui é a minha equação reduzida. Se eu quisesse a equação geral, era só eu trazer o y aqui para dentro, a gente já falou sobre isso, né? E igualar a zero. Então, ia ficar menos 1 sobre 30 menos y mais 16 igualado a zero. Ah, Pro, eu quero trazer todos esses para o lado de lá. Também pode. Então, ia ficar x sobre 30 mais y menos 16 igual a zero, tá bom? Então, lembrem, a organização e a escolha é sempre de vocês. Eu só preciso ter atenção nos sinais, nas passagens, quando muda de um lado para outro. E terminando esse exercício, ele trazia uma letrinha B, que falava assim, o valor do livro para que nenhum consumidor deseje comprá-lo. Né? Então, nenhum consumidor deseja comprá-lo. Lá no início do exercício, ele falou que a letra X representava o consumidor. Se é nenhum consumidor, quer dizer que o meu X é igual a zero, certo? Se o meu X é igual a zero, é só eu pegar na minha equaçãozinha aqui, na minha função, e substituir o X por zero. Então, vai ficar 0 dividido por 30 aqui, né? Que vai dar zero, vai zerar. E vai sobrar 16, tá? E é meio que óbvio, né? Se o x é zero, é o ponto de intersecção.
Então, de repente, eu não precisava nem fazer essa conta. É só eu falar, é o ponto de intersecção, é o coeficiente linear. Se é o coeficiente linear, é o 16, tá bom? Então, nenhum consumidor, ele está dizendo que o x é zero. X é zero, é o ponto de intersecção com y. O ponto de intersecção com y é o coeficiente linear. E o nosso coeficiente linear é 16. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Amo muito vocês, tô com muitas saudades. Preparei essa aula aí com muito amor e carinho, por conta de que vi que vocês estavam com algumas dificuldades e a Pro acabou pegando a Covid, né? E ficou bem longe de vocês. E vocês são as coisas mais importantes, né? Uma das coisas mais importantes da minha vida. E eu não posso deixar vocês desamparados, tá bom? E é isso. Beijinho, viu? Até a próxima.